Oi pessoal, eu sou Marcelo Nunes, o orientador do meu trabalho é o professor Renato Vimieiro, e o tema que a gente trabalhou foi adição de busca local no algoritmo SSDP para o subgrupo Discover. Falando um pouco sobre o trabalho, os objetivos que a gente tinha então é de adicionar uma busca local para aumentar a explotação do algoritmo. Explotação aqui seria as populações que já tiver encontrado, a gente quer melhorar os indivíduos dela, observando as vizinhanças próximas a tais indivíduos, já que em sua execução normal o algoritmo já tenta olhar outras vizinhanças. E aí o outro objetivo seria avaliar se essa busca então consegue essas melhorias em tempo hábil, porque no geral a busca local tem um custo de tempo um pouco maior do que o geral. Falando um pouco sobre o algoritmo, o SSDP foi projetado para rodar em base de dados com muitos atributos, sendo que para isso ele foi construído sob paradigma evolucionário. Então ele não é do tipo força bruta que testa todas as possibilidades. Ele faz a seleção, cruzamentos e mutações e vai salvando e modificando os melhores indivíduos obtidos. Outra característica interessante é que ele aceita mais de uma métrica de comparação para as regras, e aí, portanto, ele é multiobjetivo. Quanto aos parâmetros, ele recebe quantas regras deverão ser retornadas durante a execução e quais as métricas de qualidade que o algoritmo deve usar naquela execução. No início, ele faz com que cada indivíduo receba um atributo da base, e aí ele vai fazendo seleção sobre aqueles indivíduos, e depois ele realiza ou cruzamento com 60% de chance de ocorrer, ou mutação com 40%. A modificação que a gente testou nesse trabalho foi adicionar um terceiro operador de busca, além do de cruzamento e mutação, que faz o seguinte: ele realiza um ajuste, que pode ser mudar um atributo ou o valor de um atributo, e compara se essa mudança é melhor ou pior do que obtida anteriormente. Enquanto isso melhorar a saída, ele continua nessa busca. Esse operador, portanto, vai competir com o de cruzamento e mutação, e aí a próxima etapa foi ver os ganhos dessa implementação. Falando sobre esses resultados, então, aqui, eu plotei um mapa de calor com a porcentagem de se realizar a busca no eixo X, as bases de dados testadas no eixo Y e a métrica como sendo os valores. WRCC é a média ponderada da acurácia, é uma métrica, que varia de menos 0,25 até 0,25, e aí nesses primeiros testes a gente observou que as chances maiores de executar a busca aumentavam muito o tempo, e não aumentava tanto o WRCC. Então eu comecei a considerar apenas até 1% de chance dessa busca ocorrer. Depois de definir, então, as probabilidades de chance para esse operador, eu executei 30 vezes cada uma dessas probabilidades, já que o algoritmo é baseado em escolhas aleatórias, aí seria mais fidedigno usar a média desses valores para ficar mais realista as saídas. Aí eu explorei a métrica de comparação, que é o WRCC, depois a cobertura, tamanho médio da população, desvio padrão e melhores e piores regras. Quanto à comparação entre o WRCC e tempo, o tempo aumentou até 15 vezes com as buscas, indo até 1% de chance de execução, né? Mas em contrapartida também o WRCC também aumentou, na maioria dos testes feitos com as bases. Em alguns casos até que não tanto. E aí por isso que eu decidi fazer um teste estatístico que permitisse saber se o ganho dessa métrica seria significativo ou não. O teste que a gente aplicou foi o de Wilcoxon, que é um teste que compara a diferença entre os valores obtidos nas execuções. Nesse caso eu tinha 30 valores para cada um valor de alfa, que é a chance da busca ser executada, né? E aí esses valores foram comparados com os próximos alfas, sendo que esse 0,00 aí é a implementação original do algoritmo. A hipótese nula do teste é que a diferença entre esses pares de valores é pequena, e a alternativa fica sendo que essa diferença é considerável. Desse jeito, os p-valores abaixo de 0,05, a gente considerou que seria uma busca trazendo melhoria para o WRCC, e observando a tabela, a gente compara o 0,0 com os demais valores, e dá para ver que só o 0,01 é que não tem o p-valor que rejeita a hipótese nula. Mas agora os demais alfa mostram que teve sim melhoria significativa nos resultados do algoritmo. Quanto à cobertura, o algoritmo padrão já estava conseguindo bons valores nessa métrica e não identifiquei grandes melhorias com a busca ativada, mesmo que em alguns casos aumentasse um pouco. Eu executei o teste estatístico ainda assim para validar, mas a comparação do alfa com o zero, os p-valores ficaram bem altos. De fato, não teve grande aumento significativo com essa métrica, não. Em relação ao tamanho médio da população, a adição da busca fez com que as regras maiores fossem geradas, e isso é um pouco negativo, mas é até um pouco esperado. Para o algoritmo melhorar as segregações que ele faz, ele acaba precisando aumentar um pouco o tamanho das regras mesmo, né? Outro teste que a gente quis verificar é a diferença entre as melhores regras encontradas e as piores. Eu comecei a observar que as melhores regras que cada observação encontrava não estava tendo grandes ganhos com a adição dessa busca, mas as piores aparentemente estavam. Aí a gente fez o teste Wilcoxon para isso também, e aí nos dois casos, apesar de nenhum dos dois ficar abaixo dos 5% e nenhum dos alfa, os de cima ficaram com os p-valores bem maiores. E então, de fato, as melhorias que as buscas obtêm geralmente são nas piores regras, que a gente consegue encontrar melhores casos para essas regras. Então, como conclusão do trabalho, a gente observou que o WRCC obteve ganhos significativos com as execuções e que o tempo muda bastante de acordo com a taxa de busca que o usuário seleciona. Por esse motivo, para que essa busca seja adicionada ao algoritmo final, é interessante deixar que o usuário escolha esses valores de taxa, para que ele decida se ele prefere esperar mais e tentar melhores resultados, ou se ele precisa de algo que seja feito num tempo menor. Obrigado, pessoal.